terra de faca. Date caminhar dentro. De novo? Obrigado pelo seu terceiro mês, ô DMP. Rapaz, dá pra fazer, viu, o Esparta. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Falta 1 me brava ceder a luz azula o papaya amate Obrigado pelo seu oitavo mês, viu, Bernard? Pedir rapariga. Seja bem-vindo de volta também, tá? Vamos ver aqui, dona Cleópatra. Sedutora e irresistível. Não é real, mas a do Agora cinema. sou eu e você, meu A versão mais gostoso. famosa tinha olhos Isso. azuis Malga. e era Feliz Natal, representada meu pela Gui, também Mozart. mitológica Feliz Natal, Lapa de Elizabeth Corno. Obrigado pelo Taylor. seu 14º mês, A viado. rainha mais famosa do Egito ganhou diversas representações no cinema e nas artes. A mais recente da atriz israelense Gal Gadot, conhecida pelo filme Mulher Maravilha. Com o novo lançamento, Hollywood reacende as especulações sobre a aparência e principalmente a personalidade de Cleópatra. Eu sou Malu Cursino, da BBC News Brasil, e hoje eu vou compartilhar com vocês o que se sabe sobre essa mulher poderosa, descrita pelos biógrafos como inteligente e astuta, mas que aos olhos dos inimigos e de alguns diretores de cinema, geralmente homens, foi retratada como uma sedutora de beleza estonteante. Cleo, né? De fato, a vida de Cleópatra é digna de deixar... Pariu, esta porra, toca. Aí, ó. Bora. Cheguei. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Fala, Lugra. Salve corno assol, beijo nessa roda la Beijo, meu lindo. Diretamente de flexal de baixo. Muito den hairo e amigos melhores abraço. sanfas. Obrigado. Eu pretendo. A culpa é minha, Lugra. Me desculpa. Obrigado pelo segundo mês de sub. A culpa sempre foi minha. deixar a gente grudado na tela e na poltrona. As alianças militares que ela costurou puseram a maior força do seu tempo, os romanos, a seu lado, e permitiram a ela governar o Egito com estabilidade por mais de 2 décadas. Sem falar que a morte de Cleópatra é um dos maiores enigmas da história, cuja solução pode estar no fundo do mar Mediterrâneo, nos resquícios submersos de Alexandria. Mas A causa da morte começo. dela foi pomba, Para meu amigo. entender Cleópatra, é preciso observar Bíblico o e Egito Bura nos o séculos Meló. anteriores ao nascimento de Cristo. Um tempo de confrontos de proporções bíblicas, quando permanecer no trono poderia ser uma questão de vida ou morte, mais precisamente assassinato. Em 332 a.C., Alexandre o Grande liderou tropas macedônias e gregas numa batalha que libertou os egípcios do domínio dos persas e os colocou, claro, sob o domínio do conquistador. Alexandria passou a ser a capital do Egito, mas com a morte de Alexandre, cerca de 10 anos depois, seu reino foi dividido. A posição de governante do Egito foi reivindicada por Ptolomeu I, filho de um nobre da Macedônia. Assim começa a dinastia ptolomaica. A partir dali, durante 3 séculos, o país seria governado pelos descendentes de Ptolomeu I. Alexandre Justamente Grande, o caso do pai de Cleópatra. Mas o Alexandre Grande não era faraó caneco, não? Ptolomeu XII. E, finalmente, da própria rainha, a última da dinastia, mais de 300 anos depois da invasão de Alexandre o Grande. Nestes 3 séculos, o Egito se tornaria um dos reinados mais poderosos do mundo e logo seria cobiçado por um novo e gigantesco poder, a República e depois o Império Romano. E aí é que, segundo biógrafos, entra a capacidade política de Cleópatra, algo que os filmes que a retrataram no passado sempre deixaram em segundo plano. Quando o pai de Cleópatra, Ptolomeu XII, morreu, as mulheres não podiam governar sem ter um homem ao lado. A solução encontrada foi casar Cleópatra, que já era corregente do pai e tinha 18 anos.
e ela se casou com o irmão, Ptolomeu XIII, de 10 anos. Mas o irmãozinho cresceu. Ptolomeu XIII conspirou contra a irmã para tirá-la do poder. Cleópatra foi obrigada a se exilar na Síria, então sob domínio romano. A rainha deposta juntou um exército de mercenários e declarou guerra ao irmão. E, curiosamente, Roma também vivia uma batalha interna por poder, entre Júlio César e Pompeu. Praticamente derrotado, Pompeu foi ao Egito em busca do apoio de Ptolomeu XIII. Mas o irmão de Cleópatra tinha sido aconselhado a matá-lo para agradar Júlio César. A estratégia acabou tendo o efeito inverso. Júlio César ficou furioso ao saber do assassinato do rival. Como consequência, o general romano foi para o Egito e restabeleceu o poder de Cleópatra. Ptolomeu XIII também acabou Seguro-desemprego e FGTS, Graças o David. à sua aliança com Júlio Essa é César uma e mensagem Roma, boa. a posição de Cleópatra no comando do país estava mais sólida. Segundo ver se- alguns historiadores, a rainha consolidou Deixa eu ligar pro Zanfa pra ele explicar quem foi Ptolomeu. Liga aí. Vou falar que é um cara que pitava muito, que o Zanfa gosta desse negócio, ele vai entender. Ah. Ah. Meu amigo Zanfa Senegal, preciso do seu conhecimento. O que tá acontecendo, cara? Cara, eu não posso falar com você mais não, velho. É proibido isso aí? O que tá acontecendo? Mas se eu tivesse um travesti aqui? Você não ia atender, como sempre. Você tem que saber quando você tá ligando pras pessoas, ué. E eu tá aí com 2 travestis aqui, você bagunçando tudo. Você não ia atender, como sempre. Fala aí. Eu preciso do seu ensinamento. Quem foi Ptolomeu? Ptolomeu? É. Cara, foram uns 45, cara. Porque tinha Ptolomeu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 40º no Egito, né? Foi uma lendária família que governou o Egito, inclusive a família da Cleópatra, sabe? Aquela safada que bandeou todo mundo. Aí o Ptolomeu, inclusive, era um menino pequeno. O Ptolomeu, sei lá quanto, quarto, quinto, era o irmão da Cleópatra, que brigava com a Cleópatra, e a Cleópatra foi lá, deu a bunda pro César e falou: César, agora que eu tô te dando a bunda, mata meu irmão. Aí o César foi lá e deu um bicudo nas costas do cara. Entendi. Igual do 300? Que bonito, né? Mas o Ptolomeu também, menino, que era irmão da Cleópatra, se eu não me engano, foi ele também que matou o Pompeu. Aí o César também já tava puto e falou: vou matar esse moleque, velho, vou dar um bicudo na cabeça desse moleque porque ele matou meu antigo rival aí que eu queria matar. Entendi. É tipo alguém matar você, sabe? Eu provavelmente ia lá e matava o cara porque o cara matou você e essa função seria minha. Entendi. Fico muito feliz, sabe? Eu vou ter alguém pra me vingar quando eu morrer. E se eu morrer por causas naturais, você vai se suicidar? Não, eu quero que você tome no cu. Obrigado, tá? Obrigado pela informação. Tá. Tamo junto. Esse foi Ptolomeus, os Ptolomeus, tá? Um deles, na real, né? É que tem muita história e uma família inteira do Egito, sabe? Entendi. Fica tranquilo. Obrigado, Thales. Tá. De nada, viu? Muito feliz, tá? Tamo aqui vendo os vídeos de Cleópatra e surgiu o Ptolomeu. Vou ir assistir, peraí. Se quiser vir pro Discord, fica melhor pra você explicar pra gente, né? Você não tá fazendo nada Tá mesmo? bom, tô indo aí. Falou. Aí, ó. Olha aí, tá vendo aí? Aí. Ele resumiu o vídeo de 16 minutos. Cara, é pra caralho, né? Porra. Põe em fumaça? Respeito. Não, mas com ele sabe da história. Fique tranquilo.
Não, ele formado não, Pão de Chess. Ele é... Ele fez faculdade de história. Formado é uma palavra muito forte, né? He knows these things, né? Pô, vai ter enquanto ele chegar, eu vou agradecer meio menino pra não... É. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Rodragon! Azul seu lindo. Ah. 7 meses aqui contribuindo Muito para obrigado, a Era Extrema e Infinita. Te amo. Obrigado pelos seus 7 mês. É sobre, tá, Rodragon? Temos um sentimento nobre, sentimental do amor maluco menino, né? Eita porra, olha o bonito, hein? dinheiro, corno. Diga comigo. Puta. Puta é o causa do este vac inha. O trem e tanto parter a doc kkk feliz Pô, Natal ET de vaginha, velho. Obrigado pelo seu donate, velho. Porra, a gente não tá vendo negócio de ET agora, não. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Boa tarde, Vivi Fernandes. VNG o rabo de peru a manha. Que? Não. Vou não, Paulette. Vou comer um Chester. Chester Bennington. Obrigado por isso. Desculpa. Agora sou eu e você, Obrigado, meu Paulette, pelo seu gostoso. 20 sub. Isso. Desculpa. Perdão. Poderia falar pouco mais bikes? Véi, na moral, velho, eu ainda tô puto. Ainda tô puto. Ainda tô puto. Porque você mudou essa Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Eu ainda estou Salve puto. boy. Fala comigo. Obrigado, o Desirux, pelo seu 5º mês. Levenger, obrigado pelos seus beats. Agora sou eu e você, Cereja, meu obrigado pelo gostoso. sub, seja bem-vindo. Isso. Cara, não sei se aquele corno vai vir mesmo, não, mas o Zé foi meio ondulatório, né? Pode ser o que. Vamos lá, né? Aumentou sua popularidade no Egito, falando e se vestindo como uma egípcia enquanto cumpria suas obrigações oficiais, mas voltava ao grego no ambiente privado. Cleópatra e Júlio César se aproximaram amorosamente e passaram 9 meses juntos em Alexandria, época em que ela engravidou. Cesarião nasceria em 47 a.C., mas nunca foi assumido publicamente por Júlio César. Para vocês verem que essa história de pais não assumirem filhos vem de longe. Cleópatra foi com Júlio César para Roma, mas quando ele foi assassinado por um grupo de senadores da República em 44 a.C., ela voltou para o Egito, onde matou o irmão mais novo, Ptolomeu XIV, para governar o país ao lado do filho Cesarião. Não era o Júlio que tinha matado o Não. Ptolomeu? Cadê o Zanfa? É mesmo, né? Porque o Júlio César matou o inimigo do Ptolomeu. Certo. Foi o 13? Caralho, o Ptolomeu. Ah, era outra ainda. Ah, o Ptolomeu petista que matou o cara, pô. Ih, caralho, aí ela aí. Porra, burro pra caralho, velho. Porque é muito Ptolomeu, Zanfa. É Ptolomeu 1, 2, 3. Eu falei pra você que era muito É Ptolomeu. tipo Naruto quando Filho, clona, né? neto. Te avisei, velho. É muito mesmo. Quando dá um clone, um porra, bem muito nervoso. Hein? Parei pra ver e falei, cara, é muito Ptolomeu, hein? Vamos lá, Gui. Posso dar play? Você pegou o link aí, Zé? Tô aqui. Cesarião. A morte de Júlio César desencadeou uma nova disputa de bastidores pelo comando da República Romana, que duraria anos, em especial entre o general Marco Antônio e o filho adotado de Júlio César, Otaviano. 3 anos depois do assassinato de Júlio César, Cleópatra e Marco Antônio firmaram uma aliança política e amorosa. Eles tiveram 3 filhos e viveram juntos no Egito por 10 anos. Tudo que envolve a Cleópatra tem que ter pomba dentro, né? É com o irmão, imagina com os outros. Zanzan? Oi? Você pode falar com a gente? Eu tô aqui, ué. Vai se fuder, meu bebê. Filha da puta. Mas eu te falei, né? A Cleópatra e Pinto era um negócio bem comum. Era um negócio muito, tá ligado, né? Uhum. Ela não chegava a ser puta porque ela fazia por prazer, né? Na verdade, ela só, tipo assim, vamos falar baixo, pode ter muitas mulheres aí no Mozinho, inclusive. Uhum. Ela só descobriu, tá ligado? O poder que a mulher tem. Coisa que, graças a Deus, a maioria delas ainda não descobriu. Deixa abaixo pra elas não saber.
Justo. Mas não é que ela era, tipo, biscatona, assim, fazia, vou dar porque eu curto dar, né? Não, meu irmão. Ela só descobriu como controlar o mundo. Coisa que pouquíssimas mulheres no mundo quando descobrem. Mas quando descobre, meu amigo, nós tá na merda. Quando descobre, é um forte abraço e um sentimento, né, velho? Ela descobriu, falou, meu Deus do céu, o que eu tenho no meio das pernas vale mais do que qualquer coisa, velho. Do planeta. E eu ela consigo controlar qualquer general poderoso. E ela era bonita e malhada, Zanfa? Aí pronto, meu irmão. Ela era malhada? Mas não tem, assim, muitas coisas, né? Historicamente tem algumas coisas, uns desenhos, uma descrição em alguns livros, né? Uns relatos sobre ela que diz que ela era esbelta. Agora, se ela era malhadinha e coisa, eu acho que não, né? Diz que ela era esbelta, magrinha, arrumada e que tinha um olhar que era tipo assim, olhou pra você já tá duraço. Menino. É tipo Medusa, né? É. Aham. A Mia Khalifa, pelo amor de Deus, Play Jorge. Mia Khalifa, ela só fez sucesso porque ela era islâmica. Fudendo mesmo. Foi quando Cleópatra cometeu o que seus biógrafos enxergam como um grande erro estratégico de sua Como no culo vida. ontem. Ela juntou as tropas egípcias ao exército de Marco Antônio, ajudou o amado em batalhas como na ocupação da Armênia e juntos elaboraram um testamento para que os filhos de Cleópatra herdassem porções da República Romana. Caralho. Mas o plano foi descoberto por Otaviano. Começou mais uma guerra civil chamada Última Guerra da República Romana. Cleópatra e Marco Antônio foram derrotados na épica Batalha de Ácio, quando mais de 200 navios foram afundados e mais de 5.000 homens morreram. Como foi essa batalha de Ácio, Zanfa? Você sabe sobre? Apanhou, Marco Antônio apanhou pra caralho. Então você disse, o Augusto deu um couro nele, acabou aí. O pau quebrou aí nesse meio de mar aí, ponto final. Ele chegou achando que dava na play, quando chegou lá... Tava na play, na verdade ele não achou que tava na play não, meio que o bagulho meio que vazou, o Antônio meio que, o Augusto meio que se adiantou a ele, coisa, e pegou ele meio que no meio do mar, meio de calça riada, sabe? Aí ele falou, vamos ver aqui, tomou no cu. Correu pro Egito de novo, encheu a cara de cachaça e se matou. Marco Antônio e Cleópatra voltaram para o Egito. Quando foi que ele se matou? E cerca de um ano depois, Otaviano invadiria o país africano. Foi É aí setembro, que não, né? surge um dos grandes enigmas em torno da rainha egípcia, sua morte. Enquanto Cleópatra se escondia em seu mausoléu, Marco Antônio partiu para a sua última batalha, mas foi novamente derrotado por Otaviano. Caralho, o Marco Segundo Antônio Lloyd nunca ganhava, velho. Professor de História Antiga na Universidade de Cardiff, o general romano derrotado se jogou sobre a própria espada ao receber falsas informações de que a rainha do Egito também havia morrido. Mas Cleópatra estava viva, escondida. Quando viu o amante morto, a rainha soube que logo estaria sob domínio romano. Cercada por suntuosas pérolas, ouro, prata e inúmeros tesouros, também cometeu suicídio. Com a morte de Cleópatra, o Egito viraria domínio do Império Romano. Há controvérsias que nisso se aí, forma- viu? De certo? Você que é o cara que conhece? Há muitas controvérsias nisso aí, porque, tipo, diz que ele se matou e coisa, se jogou na espada, alguém matou ele lá e tudo mais e coisa, mas dizem que isso pode, porque ele, contaram pra ele que a Cleópatra já tinha se matado. É aí tipo ele Romeu falou, e então vou me Julieta, né? Aí ele falou, então vou me matar também, mas diz algumas, né, algumas fontes, alguns historiadores e tudo mais, que pode ter sido uma tentativa, a última tentativa da Cleópatra para salvar a bunda dela. Mandou o pessoal falar pra ele que ela já tinha se matado, e na hora que ele se matou e coisa, ela tipo assim, falou, matei o cara lá, matei o Marco Antônio, vamos ficar de boa? Aí o Augusto falou, pau no seu cu. Aí ela falou, meu Deus do céu, e agora? Fudeu, aí que ela se matou. Entendi. Entendeu? Uhum. Eu fico com essa segunda opção aí. Ficou mais interessante a história. Ficou mais Ninguém sabe. doideira, né? Tipo, é como se ela bacana, realmente. né? Aí, tipo, Cleópatra desceu um pouquinho o padrão, né? Ela era a abusiva e depois desceu pra rapariga. Que quem faz isso aí é rapariga. Disse-me disse, aquela confusão, tá ligado, né? Disse-me disse, é negócio de rapariga mesmo, velho. Chegou, o rapaz morreu. Mas tamo no cu. Então, tamo junto. Formava sob a liderança de Otaviano e varria grandes porções de Europa,
África e Ásia. Para o Egito, era o fim da influência grega iniciada por Alexandre o Grande. Joyce Tyldesley, professora de egiptologia da Universidade de Manchester e autora de Cleópatra, a última rainha do Egito, conta que não existem evidências para dizer como Cleópatra morreu. Um relato menciona uma cobra, mas cobras estão ligadas à realeza egípcia. Cobra não tinha bronca com ela, então não, amigo. poderia ser simplesmente um caso de imprecisão. E a exemplo das dezenas de representações da sua morte, o rosto da mais famosa rainha do Egito sempre ficou na imaginação, algo que o cinema reforçou. Essa representação incerta da Cleópatra também teve muito a ver com o fato dela ter sido derrotada pelos romanos, que em seguida contariam a história dela. E para além da aparência, sua personalidade foi objeto de, por que não dizer, especulação e até mesmo ficção. Segundo egiptólogos, os escritores romanos criaram um mito em torno de Cleópatra, às vezes associando uma mulher que se relacionou com apenas 2 homens à devassidão. Eles também apagaram algo importante da história da rainha: a inteligência. Por outro lado, historiadores muçulmanos construíram outra imagem de Cleópatra, com base em registros locais acessados após a conquista árabe do Egito por volta de 640 d.C. Segundo esses estudiosos, a rainha egípcia era erudita, cientista, filósofa e uma política astuta. Ao morrer, Cleópatra tinha 39 anos. Foi mumificada e enterrada ao lado de Marco Antônio, com quem viveu por 11 anos. Só que a localização do túmulo é outro enigma que até hoje não foi desvendado. A suspeita é de que estejam enterrados em Alexandria. O problema é que a região se tornou cada vez mais difícil de ser estudada, já que a maior parte da cidade hoje está submersa. Sem os restos mortais, é difícil saber ao certo como era a aparência da rainha. O curioso é que o Egito também era marcado pela mistura de povos da região. Será? O que abre uma guerra de versões sobre a origem de Cleópatra, que, é bom que você saiba, muito provavelmente não tinha nada a ver com a imagem construída na pintura e depois no cinema. Mas afinal... Como é? Eu tava vendo que o imperador mandou queimar a biblioteca de Alexandria porque ela chamou o cara de burro. Teve isso, não? O que é? O cara falou aqui que tá vendo que o imperador mandou queimar a biblioteca de Alexandria porque ela chamou o cara de burro. Porra, não sei disso aí não. Sabe não? Sei disso aí não? O livro falou que foi o Macedônia. Não tô sabendo A nada. Cleópatra que criou a camisinha foi, Zanfa? A Cleópatra também não tô sabendo disso, É não, porque mas o os caras Luanta que também tá vai... falando ontem, o desemprego Os tá lhe cara vai- afetando. mano, Que porra é essa? Porra, os caras vão estudar uns bagulho mais louco que isso. Os caras estudam uns fatos curiosos da peste, velho. Quem inventou a camisinha? Você acha que eu fui estudar quem inventou a caralho da camisinha? Alexa, quem criou a camisinha? Olha lá. Preservativo feminino, também conhecido como camisinha interna, foi descoberto por La Cecel. Lá Cecel. Descoberto? Descoberto? Descoberto, tava lá, achou no Como meio do mar. Assim, Caralho, olha só, uma planta de camisinha. Vamos usar? No meio da mata lá, um descobridor. Vamos usar no pinto pra ver. Ela é egípcia, grega ou macedônia? Após anos de escavações em Éfeso, Calma, olha. Os chineses foram os criadores da primeira versão do preservativo. Envoltórios de papel de seda untados com óleo. Os japoneses também possuíam um hábito semelhante. Desde 1850 a.C., os egípcios utilizavam métodos contraceptivos. Porra. 1850 antes. Segundo os relatos, quando Júlio César atacou e ocupou Alexandria, ele estava cercado pela frota egípcia no porto. Logo, ele ordenou que os seus militares queimassem os navios egípcios. Contudo, o fogo alastrou-se para outras zonas da cidade e, consequentemente, a biblioteca de Alexandria foi incendiada. Ah, consequentemente. Mas não foi porque quiseram, não. na Turquia, Foi sem querer. pesquisadores acharam uma ossada de mulher em uma tumba de mais de 2.000 anos. Depois de analisar esses restos mortais, estudiosos da Academia Austríaca de Ciências sugeriram que o esqueleto seria da princesa Arsinoe, irmã de Cleópatra.
Arsinoe tramou contra a rainha e acabou no exílio na Turquia. As evidências obtidas pelo estudo das dimensões do crânio de Arsinoe indicam que ela tem características de brancos europeus, antigos egípcios e africanos negros, indicando que Cleópatra provavelmente também era de origem étnica mista. A mãe de Arsinoe seria de origem africana. Em seguida, a pedido da BBC, a Universidade de Dundee, na Escócia, reconstituiu a face de Arsinoe com base no esqueleto achado na Turquia. E veja só como seria a irmã de Cleópatra. A diarista. Ainda assim, há incertezas sobre a ancestralidade de Cleópatra. E você deve se perguntar, por que isso é tão importante? Segundo Maria Wyke, professora de latim da University College de Londres, existe uma grande disputa para determinar Cleópatra como egípcia. Maria Wyke diz que no século XIX havia um debate sobre se ela tinha sangue egípcio, em parte porque há tão pouca informação, se é que há alguma, sobre sua mãe ou sua avó. Mas no final do século XX, a questão não era se Cleópatra era egípcia no sentido genético, mas se ela era negra. Ou seja, será que além de apagarem a inteligência da rainha, apagaram também a sua negritude? Segundo a professora, principalmente na década de 1990, com o avanço do afrocentrismo tendo o Egito como ponto de partida, Cleópatra se tornou a personificação de uma mulher poderosa na origem da história africana. Portanto, reivindicar Cleópatra como negra, tendo uma base histórica ou não, é irrelevante. Uma Cleópatra negra se torna um importante contra-ataque aos preconceitos de gênero e raça e à apropriação de Cleópatra feita pelo homem branco do mundo ocidental ao longo do tempo. Em 2009... Desandou pra caralho! E aí, Zanzan? Desandou pra caralho, não tem porra nenhuma disso, tem um monte de grandes generais e líderes e coisa, principalmente do Império, durante o Império Romano, aí, durante a história de Roma e coisas que eram negros e nunca foram apagados pela história, blá blá blá, blá blá blá, e coisa. Porra, difícil pra caralho, os caras acham que é bagunça, o bagulho aconteceu há 2.000 anos atrás, você acha que tinha iPhone pra ficar tirando foto das pessoas? Historiador tem que ficar lá arrastando o cu na brita, lendo pote velho de doido, agachado num barro, pra saber se a mulher era de um jeito ou de outro. Você acha que tinha coloração? Porra! E era do Egito, pô. Todo mundo no Egito lá era mais ou menos a mesma coisa. Era tipo o Brasil, o Egito naquele tempo, velho. Todo mundo era meio pardo, tudo misturado. Sol queimando na muleira. É, isso, era mistura de gente europeu com gente do Oriente Médio, com africano ali pra baixo ali, o bagulho era assim mesmo, aquela mistureba igual o Brasil, hein? Então, se era mais pra aqui, mais moreno, menos moreno, véio, quem liga? Ninguém se importa, no fim das contas... Ninguém se importa com cor, velho. No fim das único, contas... olha só essa frase, Vitor. O único que se importa com cor é o racista. Deixo essa aí no ar, tá ligado? Pra essa menina aí que tá falando de cor. Não, ela lê um texto, Zanfa. Ela lê um texto. Entendeu? Vamos continuar aqui, que ela lê um texto. Vai lá. A arqueóloga e egiptóloga britânica Sally Ann Ashton utilizou imagens gravadas em artefatos antigos para compor o rosto da rainha egípcia. O rosto recriado pela egiptóloga, com base em moedas e em um anel, indica uma mulher de etnia mista, com traços egípcios e da sua herança grega. A coisa fica ainda mais complexa se a gente considerar que a própria Cleópatra, segundo estudiosos, fazia uso político de sua identidade, de sua origem e de sua imagem. Segundo Joyce Tydesley, autora de Cleópatra, a última rainha do Egito, a rainha egípcia manipulou a religião egípcia para que fosse vista como uma encarnação viva da deusa Ísis, o que lhe permitiu consolidar completamente sua posição de poder. A BBC perguntou à autora da biografia se Cleópatra se considerava egípcia. Joyce Tydesley foi enfática. Ela era uma rainha do Egito. O que mais ela teria se considerado? Seu pai era um rei do Egito, uma de suas irmãs tinha sido rainha. Acho que ela teria se considerado uma egípcia, ainda que não fosse uma egípcia nativa, mas uma egípcia grega. Eu não entendi, a mulher grega do Egito, que viagem é essa? Nessa época eles não pensavam nisso não, viu?
Eu tô falando, é isso que eu tô falando. Você acha que se importava muito com isso mas eu aí, vim de velho? onde? Quem eu sou? Porque Teve uma o pai coisa dela era não sei especial. o que, egípcio. Mas a mulher dela era grega? É isso que eu tô falando, Vitor. Ali é tudo um do lado do outro, velho. Oxi, Maria. Os amigos, né? Amigo, aqui, se você andar ali do Egito até a Grécia, é o quê? 2 palitos, filho. Vai de barco ali, vai em cima de uma madeira remando, você chega, velho. Mesma miséria. Baieque? Que peixe é baieque, bicho? Entendi. Tipo eu, né? Recife O que- do duro. O importante era o sangue, sempre foi, ué. Entendi, já. O sangue e o sêmen, né? Não, não é. Porque ela bebia. Essa por exemplo. parte não importava muito, não. De acordo com a biógrafa, Cleópatra estava começando a usar a cultura egípcia, especialmente em termos de religião, para se promover e se popularizar. Ainda segundo a biógrafa, Cleópatra não era essa mulher sedutora, glamurosa,